Olá para você que me acompanha aqui no canal. Hoje a gente vai analisar o drama biográfico A Teoria de Tudo, de 2014. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos como espécie? Qual o nosso lugar no universo? Se tem uma coisa que fascina o ser humano, é a busca de respostas para o que hoje ainda é desconhecido. Desde que o cinema engatinhava, Georges Méliès já apresentou ao público a sua visão artística de uma viagem ao espaço. Ao longo de todo o século XX, incontáveis histórias prenderam a atenção do espectador e se consolidaram até mesmo como grandes franquias da sétima arte relacionadas ao cosmos. E a própria existência de um gênero popularmente conhecido como ficção científica comprova essa alta aderência por histórias do tipo. Mas existem também aqueles que se popularizaram tentando responder essas perguntas com embasamento teórico. But there should be no boundary to human endeavor. We are all different. However bad life may seem, there is always something you can do and succeed at. While there is life, there is hope. Stephen Hawking foi um dos cientistas mais importantes de todo o século XX, principalmente por conta de seus estudos envolvendo teoria da relatividade, mecânica quântica e buracos negros. Além de aprofundar trabalhos anteriores de colegas, ele estabeleceu parcerias e acabou se tornando bem-sucedido comercialmente ao fazer esse tipo de assunto mais palatável ao grande público. Em 1988, ele lançou o livro A Brief History of Time, From the Big Bang to Black Holes, que se tornou um dos mais vendidos da história da cosmologia e ainda é uma referência poderosa. Aqui no Brasil, ele foi traduzido como Uma Breve História do Tempo. O roteirista e produtor Anthony McCarten leu esse livro e ficou interessado em levar a história do homem por trás da teoria para as telas de cinema. Ao lado da Lisa Bruce, também produtora, eles passaram um longo tempo negociando com a esposa de Stephen Hawking, Jane Hawking, para convencê-la de que essa era uma boa ideia. Principalmente porque ela tinha lançado em 2007 o livro Traveling to Infinity, My Life with Stephen, que contava um pouco sobre a intimidade deles como um casal. E esse livro acabou sendo a principal fonte de inspiração para o roteiro. Who's that? Who's who? Oh, him? Oh, he's strange. Clipper goes to ban the bomb marches. O filme começa nos apresentando o envolvimento entre Stephen Hawking e Jane logo nos primeiros minutos. É o início da década de 1960, época na qual ele seguia seus estudos na Universidade de Cambridge e tinha dúvidas ali sobre qual assunto ele abordaria em seu trabalho de conclusão de curso. Depois de assistir uma palestra do Roger Penrose sobre buracos negros, ele passou a desenvolver teorias relacionadas à própria criação do universo. Ele e a Jane continuam se encontrando e desenvolvem um relacionamento até muito bonito, diga-se de passagem. Claro que o filme ajuda a deixar tudo mais poético e romântico com a cena ali da festa, das estrelas e dos fogos de artifício, mas ainda assim o casal tem química. O primeiro grande ponto de virada acontece quando o corpo do Stephen começa a falhar. Ele passa a ter dificuldades em situações triviais ali do dia a dia, procura um médico e é diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, uma doença neurodegenerativa que levaria ele à morte pela incapacidade não só de andar, mas também mastigar, engolir e até respirar. Claro que a notícia chega como uma bomba e a reação dele não é das melhores. Mas o apoio da Jane é fundamental para que ele perceba que não está sozinho e que a vida continua tendo um sentido apesar de tudo. I want us to be together for as long as we've got, and if that's not very long, well then that's just how it is. It'll have to do. You don't know what's coming. It'll affect everything. Essa descrição que eu fiz até aqui e os seus desdobramentos, que são o casamento deles e o nascimento do primeiro filho, ocupam o primeiro terço da projeção. E é nesse ponto que fica muito claro ao espectador que, apesar de ter sido vendido como uma biografia de Stephen Hawking, esse filme não é exatamente isso. O recorte real escolhido pelo roteirista foi a vida pessoal do cientista, e mais especificamente o relacionamento dele com a Jane.
A história não se aprofunda de verdade nas contribuições científicas. Elas estão lá para contextualizar a progressão temporal do personagem. O foco primordial desde o início é de que forma eles, como um casal, superaram uma vida de dificuldades e deterioração motora causada pela doença. Nesse ponto, eu acho corajosa a abordagem entre eles e o Jonathan, que ajuda nos cuidados diários do Stephen e também desenvolve um sentimento pela Jane. Com o passar do tempo, o nível de cuidado e atenção exigidos fazem com que a rotina dela fique pesada demais. O Jonathan é um alívio e também um conforto. E me surpreendeu um pouco a cena em que o Stephen admite a importância da presença daquele outro homem na rotina do casal. Um segundo ponto de virada vem com a cena em que eles estão assistindo uma ópera e o Stephen passa mal, sendo internado às pressas em um hospital. A única forma de salvar sua vida seria fazendo uma traqueostomia, que o deixaria sem a possibilidade de falar dali para frente. A Jane concorda com o procedimento e ele passa a se comunicar com ferramentas alternativas. Primeiro, um quadro de soletração e depois um sintetizador de voz. É aí que também entra na equação a personagem da Elaine, uma enfermeira que dá assistência às necessidades rotineiras do Stephen. Lovely to meet you, Professor. Now, you should have everything you need. But if there's anything else, I'll be just next door. Great. Well, I think we'll get straight to work. Thank you, Jane. O irônico desse projeto é que a matéria-prima utilizada pelo roteirista é o ponto de vista da Jane Hawken, mas o filme absorve isso e reconstrói a história para uma narrativa mais neutra, que centra as atenções nos marcos importantes de vida do Stephen. O resultado é um filme eficiente e a cena final chega a ser emocionante, eu admito, mas longe de algo extraordinário. Sempre que eu revejo, me dá a incômoda sensação de estar acompanhando uma história simplória, comum, de um casal que se conhece ainda muito jovem e enfrenta ali múltiplos obstáculos. É até legal que não se tenha omitido as crises daquele relacionamento, mostrando assim a realidade das situações. Mas também não é uma obra que vai marcar a sua experiência como espectador. Parte dessa sensação se dá pela direção comedida do britânico James Marsh, que optou por uma abordagem convencional. A fotografia é correta, a decupagem é previsível e o uso da trilha sonora está dentro do esperado no gênero. Não é um filme ruim, não tem nada fora do lugar, mas por outro lado também não vai te surpreender. Não espere que ele seja artisticamente marcante, porque não é o caso. Curiosamente, nessa altura da carreira, o Jason Marsh já tinha um Oscar vencido em 2008 pelo documentário O Equilibrista. A primeira exibição do filme aconteceu durante o Festival de Cinema de Toronto em 2014 e pouco tempo depois ele entrou em circuito comercial por uma arrecadação final de 123 milhões de dólares. Um retorno muito expressivo em relação ao orçamento de produção, que ficou ali na casa dos 15 milhões de dólares. A receptividade da crítica foi amplamente positiva, ainda que com algumas ressalvas relacionadas ao uso de clichês e as omissões do filme que tem a ver com as contribuições científicas de Hawking para a humanidade. If you reverse time, and the universe is getting smaller. All right. So, what if I reverse the process all the way back to see what happened at the beginning of time itself? At the beginning of time itself. Yes. Houve alterações de fatos e eventos da vida real na construção do roteiro, o que por sinal é comum em projetos com esse pano de fundo histórico. A Jane, por exemplo, já sabia da doença do Stephen antes deles começarem a namorar. O amigo Brian, que aparece ali no filme, da época da faculdade, nunca existiu. Ele representa diversos personagens que conviveram com ele naquele período. O processo de separação do casal também foi bem mais conflituoso do que o que a gente vê no filme, onde parece haver um entendimento natural. Mas essas alterações foram feitas dentro do que é esperado no processo de adaptação para a linguagem cinematográfica. Está tudo dentro de uma razoabilidade aceitável e bem menos questionável do que O Jogo da Imitação, por exemplo, outro concorrente do Oscar 2014 que propôs soluções bem mais intervencionistas. Stephen Hawking chegou a visitar o set de filmagem e posteriormente assistiu o filme ao lado de uma enfermeira. Segundo relatos, ele se emocionou com o resultado
e cedeu a própria voz sintetizada, que era protegida por direitos autorais, para ela ser utilizada ali no finalzinho do filme. Agora, o trabalho mais impressionante de todos foi disparadamente do ator britânico Eddie Redmayne. Ele passou 6 meses totalmente mergulhado no estudo do personagem, recorrendo a entrevistas, clipes gravados, reportagens e documentos que pudessem ajudá-lo no seu próprio processo interno. E eu admiro muito o resultado, que poderia facilmente cair no modo caricato ou canastrão. Mas ele consegue transmitir emoção e pulsação humana real a um indivíduo de amplas limitações. A gente vai se agoniando ali ao ver aquele gênio da ciência, dono de um dos cérebros mais incríveis de todos os tempos, definhando naquela cadeira de rodas. Imagine a complexidade disso para qualquer ator. Ele foi questionado sobre o tema em uma entrevista para a jornalista Bonnie Laufer e explicou um pouco de como foi o processo. I decided to approach it from a kind of old school way, like how they used to do in Hollywood, that you have a team. And so I was lucky enough to get Jan Sewell, amazing makeup designer, a woman called Alex Reynolds, a formidable choreographer, Julia Wilson-Dixon, a vocal coach, and the costumier, Stephen, and we worked together as a team because everything, I knew that everything would affect everything. So your physicality here would affect what costume you were wearing, would have ramifications on, and really we worked in concert together. Toda essa dedicação rendeu o Oscar de melhor ator para Eddie Redmayne, por sinal, a única das 5 categorias vencida pelo filme naquela cerimônia. Felicity Jones também foi indicada como melhor atriz e eu realmente gosto da interpretação dela. É um trabalho que exigiu bem menos do ponto de vista físico, é claro, mas que é emocionalmente muito carregado. Me agrada a abordagem cuidadosa que ela dá para a passagem do tempo, indo de uma jovem apaixonada e cheia de sonhos ali no início para uma mulher calejada pela vida mais perto do final. Eu não acho que seria uma atuação digna de Oscar, mas a indicação foi merecida. As outras 3 lembranças da Academia vieram nas categorias de melhor trilha sonora original, melhor roteiro adaptado e melhor filme. Em uma temporada com 8 indicados na categoria máxima, ele teve o mérito de se sobressair como uma das produções clássico-narrativas que mais chamaram a atenção. Então, eu acho que esse reconhecimento está de bom tamanho. Provavelmente, se fossem apenas 5 indicados, ele não teria entrado para a lista final. I have loved you. A Teoria de Tudo é um filme correto. Não erra em nenhum aspecto crucial, não compromete a experiência do espectador, é capaz de estabelecer uma conexão com o público e não pretende ser mais do que efetivamente é. Por outro lado, também não é excepcional nem marcante, e acaba focando a narrativa não na pretensa teoria de tudo do Stephen Hawking, e sim nos meandros da vida cotidiana dele com a Jane. O título remete ao extraordinário, mas o filme aborda o cotidiano. E de extraordinário mesmo, apenas a história de vida do personagem, que faleceu em março de 2018, e a atuação do protagonista. There ought to be something very special about the boundary conditions of the universe. And what can be more special than that there is no boundary? E qual é a sua opinião sobre A Teoria de Tudo, hein? É um filme que você gosta? Aproveite a oportunidade para deixar o seu comentário aqui embaixo, dê joinha no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho. Se puder, também faça parte do nosso programa de membros para ter acesso a conteúdo exclusivo. E a gente segue analisando todos os filmes indicados ao Oscar na categoria principal de 2014. Na próxima sessão, falaremos sobre O Grande Hotel Budapeste, de Wes Anderson. Te espero aqui.